Fala, galera! Boa tarde! Ah, não, essa aula é bom dia, né? É verdade, bom dia. Então é bom dia, galera, bom dia! E aí, todo mundo tranquilinho, suave, na paz? Então, hoje a gente vai continuar, né? Na primeira parte, como eu falei pra vocês, a gente viu a primeira parte lá de lentes esféricas. E logo em seguida, o que que eu fiz, né? Primeiro eu mostrei a parte geométrica lá pra vocês, né? A gente viu a primeira parte, o início de lentes esféricas. E aí eu deixei a parte analítica para depois, que envolve alguns cálculos, né? Algumas coisas que a gente precisa entender em relação às lentes. Então esse cálculo eu acabei deixando, né? Acabei deixando esse cálculo para o segundo módulo para aplicar, então a gente vai aplicar isso aí hoje, tá? Então esse módulo a gente vai falar de lentes esféricas, beleza? Então quando a gente está falando aí nesse caso de lentes esféricas, aí sim a gente vai entrar na parte de, né, a parte analítica dela, em que a gente vai ter uma formulazinha para a gente trabalhar. Então vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Então é o seguinte, galera, o que que acontece? Na primeira parte a gente viu lá todas as propriedades, né, de quando a lente é convergente, quando a lente é divergente, né? Nós vimos lá que o índice de refração do meio é importante, né, mas por questão de convenção, né, nos exercícios a gente vai botar lá, toda vez que a gente tiver uma borda fina, a gente vai estar trabalhando ali com a nossa querida lente convergente, né? E quando a gente tiver ali uma borda grossa, a gente vai dizer que essa lente ela é divergente. Claro, como eu falei para vocês, isso vai depender do índice de refração, né, do nosso material, que no caso ali é a lente, e também do índice de refração também né, no caso do meio onde ela está inserido, no ar, na água e por aí vai. Tá, beleza? Então a gente vai trabalhar nessa forma. E a gente vai começar agora falando da determinação analítica da imagem, né? A gente viu lá como é que fica as construções geométricas, vimos os conceitos, né, de cada lente, como utilizar, vimos a comparação entre a lente, né, e o nosso querido espelho, nosso espelho esférico. Então nós já vimos que temos algumas coincidências ali, né? Tem algumas coisas que a gente podia aproveitar. E aí, das relações, né, entre as grandezas H0 e HI, quem é H0, né? Quando eu falar de H, a gente está falando de altura. Então, a altura do nosso objeto e altura da nossa imagem, né? E DO e DI, quem é? Distância do objeto até o centro óptico, tá? Da nossa lente e a distância da nossa imagem ao centro óptico. E nós temos também o nosso querido F, né? As distâncias focais ali das lentes. Então, para as lentes são obtidas da mesma forma para que o espelho. Lembra de uma fórmula que a gente tinha lá, né? Gauss, né? 1 sobre F era igual, né, a... Só que a gente tinha, no caso, P e P', ou distância do objeto até o espelho e distância, né, da imagem até o espelho. Então, aqui a gente também vai ter a mesma coisa lá da fórmula de Gauss. Então ali, por exemplo, né, temos um exemplo ali de uma lente borda fina, logo convergente, né? E aí nós temos ali um objeto e uma imagem, e ali nós temos a formação, né? Toda a situação de raio, como o raio se comporta no espelho, como o raio se comporta né, na nossa querida lente, né? Nós já vimos na aula anterior. Então, se você não lembra, volta lá no vídeo anterior e dá uma olhada, tá? E aí, ali nós temos, né, saindo paralelo, passa para a lente, refração, passa pelo foco 2 e passando pelo foco 1, sai paralelo, né, na refração ali na nossa lente. E aí a gente tem a formação da nossa imagem. Percebemos que essa nossa imagem ela é real. Vamos, por que real? Eu acabei esquecendo. Então vamos lá. Real. Se você reparar, esses raios luminosos que saem do nosso objeto chegam até a imagem, né? Então quando a gente tem um cruzamento dessas linhas, a gente vai dizer que essa imagem é real. E quando que a imagem vai ser virtual? Bom, a imagem vai ser virtual quando, na verdade, o prolongamento, né, o prolongamento dessas linhas, né, passar e se cruzar, né, e se cruzando a gente vai ter uma imagem virtual. Beleza? E aí, em relação às idênticas, né, ao do espelho, a gente tem lá, primeiro aquele aumento linear transversal, lembra? Nós tínhamos lá I sobre O, né, é igual a P' sobre P. Nós tínhamos lá negativo, né? Então, menos P' sobre P é igual a I sobre O. P', distância, né, da imagem até o espelho, né? P, distância do objeto até o espelho, né?
E altura, nós tínhamos a mesma coisa lá, I e O. Aqui nesse caso a gente vai ter um aumento linear transversal também, só que a gente vai ter a altura da imagem sobre a altura do objeto, vai ser igual ao módulo, tá? Ao módulo da distância da nossa imagem sobre a distância do nosso espelho. Espelho não, minto. Distância da imagem ao centro óptico da lente, que nós estamos falando de lente aqui, e a distância do nosso objeto também ao centro óptico da lente. E aí, usando a nossa querida fórmula de Gauss, 1 sobre f é igual a 1 sobre distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Então, na primeira equação, se a gente tem ali um A maior do que 1, isso quer dizer o quê? Que a nossa altura da imagem é maior do que a altura do objeto. É o que ele diz ali. A imagem é maior do que o objeto e está claramente mais longe da lente do que o objeto. Para A igual a 1, para A igual a 1, para dois valores, né? Uma razão entre dois valores dá igual a 1. A gente sabe que esses valores são iguais. Então, nesse caso, eles estão à mesma distância e têm o mesmo tamanho. E se o A é menor do que 1, quer dizer que a distância da imagem até a nossa lente é menor do que a distância do nosso objeto até a lente. Beleza? Na segunda equação de Gauss, que é essa que nós apresentamos, devemos usar as seguintes convenções e sinais. Então é aqui que a gente tem que prestar atenção, tá? É aqui que a gente tem que parar, tomar cuidado, prestar muita atenção, porque essas convenções é que vão, né, se a gente não prestar muito bem atenção aqui nessas convenções, é aí que a gente acaba errando na resolução, tá? Então, semelhante é usada no espelho. Então vamos lá. Primeiro, em qualquer situação, a distância do objeto até o centro óptico a gente vai considerar positivo. Wanderson, mas calma aí. Por que a gente vai considerar como positivo? Deixa eu botar minha imagem para cá um pouquinho. Deixa eu aumentar o negocinho aqui rapidinho. Suave, assim fica melhor. Isso. Então, por que a gente vai considerar sempre positivo? Bom, lembrando da matéria anterior, dentro de lentes, né, que a gente viu dentro de lente, a gente viu que a gente vai considerar sempre que a luz, né, nós temos dois focos, foco 1 e foco 2. Nós vamos sempre considerar que a luz vem pelo foco 1. Se essa luz vem pelo foco 1, o nosso objeto vai estar sempre do lado do foco 1, tá? E a gente vai ter a nossa imagem, né? A gente vai ter a nossa imagem ou do lado aqui de F1 ou do lado do F2, né? Que a gente já viu anteriormente. Então, por isso que a gente vai considerar que em qualquer situação, a distância do objeto até o centro óptico ela vai ser positiva. Porque a gente já está considerando, né, como vimos na matéria passada, que essa luz ela vai sempre partir do lado de F1. Beleza? Segundo, lente convergente. Para lentes convergentes, bordas finas, a gente vai sempre considerar a distância focal positiva. Ok? Lente divergente, nós vamos sempre considerar a distância focal negativa. Tudo bem? Imagem real. Imagem real vai ser sempre o quê? Maior do que zero. Tá? Ah, mas Wando, essa imagem formou do outro lado. A imagem real? Então essa distância da imagem ao centro óptico a gente considera como positivo. Tá bom? Imagem virtual. Distância, né, vai ser negativa. Beleza? Então, essas convenções, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. Essas convenções são, ó, importantes pra caramba, tá? São muito importantes. Dela, né, a gente vai olhar e vai falar, opa, tudo bem, agora eu sei como é que eu vou proceder. Beleza? Então a gente tem que analisar, primeiro, com relação à lente. Essa lente é o quê? Convergente? Divergente? Beleza, porque se ela for convergente eu vou adotar uma coisa, se ela for divergente eu vou, né, outra. Agora, professor, e esse D0 aí, em qualquer situação, a distância do objeto vai ser positivo? Sim. Ah, mas se o espelho for divergente, vai ser positivo. Não, mas aí se o espelho for convergente, vai ser positivo. Já não, lente convergente está falando do foco. Se a gente vai variar entre lente convergente e lente divergente, aí a gente tem que prestar atenção na lente focal. Convergente, positivo. Divergente, negativo. Tá? E aí agora a imagem. Obteve ali uma imagem real, distância, né, da imagem ao centro óptico, positivo. Se essa imagem for virtual, negativo. Beleza? Tranquilo?
Então tá. Volta. Vergência ou grau de lente, tá? Então a gente vai ouvir muito falar disso, né? Quando a gente fala dessa matéria, é impossível a gente não falar de vergência ou grau, né, dessa lente. Então, a vergência, né, de uma lente é determinada pelo tipo de lente, primeiramente, ou por sua capacidade de ampliar ou reduzir a imagem de objeto, né? Então a vergência é definida como o inverso da distância focal. Ou seja, vergência é igual a 1 sobre a distância focal. Só que, tá vendo aquele mzinho do lado? Essa unidade ali, né, é em metro. Então, quando a gente tem lá, vergência é 1 sobre a distância focal, né? Mas na maioria das vezes, o exercício, a gente vai ter sempre o quê? Uma distância focal em centímetro. Então, presta atenção, tá? A vergência é sempre 1 sobre a distância focal em metros. Beleza? Então, nessa equação, a gente vai ressaltar o seguinte. A unidade é a dioptria, tá? Então, a unidade de vergência é dioptria. Beleza? Normalmente, a gente vai ver como di. Beleza? E aí, o seguinte. A gente vai chamar isso de grau da lente. Sabe o grau da lente que a gente está acostumado? Então, é isso aí. Tá? É esse di. É o dioptria. Tá? E é igual a... Qual é a unidade? Metro a menos 1. Né? Porque a gente tem 1 dividido por metro. Então, isso é metro a menos 1. Beleza? Para se obter a vergência de uma lente em dioptrias, deve-se usar a distância focal em metros. Como eu havia falado para vocês. Prestem atenção. Na maioria das vezes, a gente vai ver isso aí em centímetro. Então, se a gente vai ver isso aí em centímetros, temos que tomar o cuidado para passar isso para metro. Tá? Terceiro, o sinal da distância focal determina o tipo de lente. Já vimos isso. Distância focal maior do que zero, lente convergente. Distância focal menor do que zero, lente divergente. Tá? E aí isso vai dar o positivo ou negativo. Então, o sinal da sua vergência também vai ser positivo ou negativo. Né? Por quê? Quando a gente pegar a distância focal, se for uma lente convergente, 1 sobre essa distância focal que é positivo, acaba sendo um valor positivo. Agora, se tivermos uma lente divergente, 1 sobre um valor negativo, teremos um valor também negativo. Beleza? Então, prestar atenção. Professor, é simples. É 1 sobre a distância focal? Sim, é simples. Mas, se não tiver de acordo com aqueles conceitos que nós vimos anteriormente, né? Se você não souber determinar que é uma lente convergente ou uma lente divergente, ou não lembrar que a lente convergente, né, essa vergência vai dar positiva. Por quê? Porque a distância focal vai ser positiva. Se você não lembrar que a lente divergente ela vai dar uma vergência negativa, por quê? Porque essa distância focal é negativa, você acaba errando, perdendo. E se você sabe, né, você sabe, já acompanha, né, já acompanha minhas aulas, sabe que normalmente, quando a gente erra uma questão por bobeira, chega na alternativa letra A, tá aquela questãozinha lá. Tá lá, aquela alternativa que a gente fez errado, tá lá, letra A. Dá você ver. Marca aqui. Deixa de ser bobo, menino. Marca aqui. Tá vendo que eu tô aqui na letra A? É pra você marcar logo. Aí você vai lá e marca. Tá? Então vamos prestar atenção nisso. Essa parte analítica, ela não é complicada. Tem alguns detalhes, mas vamos prestar atenção nos detalhes que vão ver aqui, ó. Sai rapidinho, mole. Beleza? E aí, agora a gente vai considerar, por exemplo, ó, considere duas lentes A e B. Botei duas lentes aí, A e B. E aí, mostradas a seguir. Observe que os raios de luz vão convergir sobre o foco 2, né, de cada uma delas. Por que vai incidir sobre o foco 2, Wanderson? Lembra? Os raios vêm sempre da onde? Do lado onde está o foco 1. Então ali eles estão convergindo em foco 2. Beleza? E aí veja que a lente A tem a curvatura das faces mais acentuada que a de B. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Se a gente for olhar a lente A em relação à lente B, ela é um pouco mais espessa. Conseguiram perceber isso? Então, olha, é um pouco mais espessa. Isso faz com que a primeira lente seja mais convergente do que a segunda. Observe agora a posição de cruzamento dos raios. Podem ver que na primeira, né, onde ela é mais espessa, o que acontece? O foco dela está mais próximo do que no segundo caso. Tá? Por que isso vai acontecer, Vamos? O foco, né, gente? Se vocês repararem, o foco ele não é em relação
à borda, né? Não é em relação à borda da minha lente. Então, se eu tenho uma lente mais grossa, tecnicamente ela tem uma curvatura menor, né? Ela tem uma curvatura menor, maior. Deixa eu mostrar porque falando assim fica... Mostra. Vou mostrar. Olha isso aqui. Se a gente reparar, ó. Olha a curva dela. A curvatura dela aqui tem um foco. Digamos que aqui é o centro dela. Pronto. Se a gente reparar, olha esse raio. Tá aqui. Né? Ela é mais curvada. Agora essa aqui, vê se essa aqui não parece ser mais reta. Ou seja, se a gente for considerar ela, né? Se a gente for considerar ela um pedaço de uma circunferência, o centro dela é aqui. O raio dela acaba sendo o quê? Maior. Ou seja, isso aqui é um pedaço menor de circunferência do que isso aqui. Tá? Ou seja, como a distância focal ela é proporcional, né? Ela é proporcional ao centro de curvatura de um espelho, e no caso aqui é o centro de curvatura dessa parte da borda, né? A distância focal ela é metade. Se esse raio aqui é menor, essa distância focal vai ser menor em relação à outra. Tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos analisar duas circunferências, ó. Né? Vamos analisar. Isso aqui é uma circunferência bonita. Olha a curvatura dela, ó. Olha a curvatura dela aqui, ó. Ó, deixa eu botar de outra cor. Olha a curvatura dela. Ó, tá vendo? Então o raio dela mais ou menos é isso aqui. Olha a curvatura dela. Agora eu vou desenhar outro exemplo. Olha essa circunferência. Era para ser uma circunferência, desculpa, mas parece. Aí aqui olha o centro. Olha a curvatura dela aqui, ó. Vou botar de vermelho, cadê? Olha a curvatura dela, ó. Tá vendo? Tá vendo que a curvatura dela é menor do que a outra? Logo o raio dela é maior. Tá vendo? Ó, raio 2, raio 1. Ou seja, esse foco 2, ele é maior do que o foco 1. Beleza? Então, quanto mais curva for, né? Quanto mais curvo for essa nossa lente, o que vai acontecer? Menor vai ser o raio. Se menor vai ser o raio, o que vai acontecer? Menor vai ser o quê? Vai ser a nossa distância focal. Beleza? Conseguiram pegar? E aí, ó, beleza. Mostrado isso pra vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vou deixar essa circunferência bonitinha. Mentira, tá horrível. Assumo, tá horrível. Tá horrível. Mas foi feito com amor. O importante é isso, foi feito com amor. Se foi feito com amor, tá tranquilo. Tá? E aí o seguinte. Aí ele me fala, ó, F2. Então, considere ainda que as afirmativas, né? As distâncias focais da lente sejam FA 20 e FB 50. Ó, como eu falei pra vocês. Quanto mais boleada, menor vai ser a distância focal. E aí, ele quer saber, como as duas lentes são convergentes, olha a borda, ó, olha a borda. A distância focal e a divergência, a gente já sabe. Lente convergência, né? Lente convergência não, calma. Lente convergente, a gente sabe que a distância focal é positiva. Logo, a divergência é positiva. Show? E aí a gente faz aqui, ó, mole. VA, divergência A, é 1 sobre 20 centímetros. Opa, tá aí, Vantos, já fiz, ó. 1 sobre 20, tirei onda. Tirou sim. Tirou mondão. Ô, se tirou. Errou mesmo, bonitão. Ah, mas como assim? O que eu errei? O que eu falhei? 1 sobre a distância focal em metros. Ou seja, 0,2 metros. Isso dá igual a 5D. Tá? Ou seja, 5 graus. Né? Isso aqui dá 5 graus. E em B, então, vergência em B, a gente tem 1 sobre a distância focal em B, que também é uma lente convergente, né? É uma lente convergente
e 0,5. Isso dá igual a 2D. Beleza? Ou seja, 2 graus. Observe que a divergência da lente A é maior do que a de B. Se elas são usadas como lupa, por exemplo, né, objeto entre o foco e o centro óptico de cada, a lente A para objetos à mesma distância das lentes fornece uma imagem virtual maior. Agora uma pergunta para você refletir. Que pergunta é essa? Então, tinha uma pergunta para fazer, mas eu não lembro da pergunta não. Então não faz a pergunta. Se não lembra qual é a pergunta, não faz. Eu não botei a pergunta. Mas aí, não, tá ali, ó. Para objetos colocados além do foco 1 das lentes, né, distância do objeto maior do que o foco, e a mesma distância entre elas, qual lente vai formar a maior imagem real? Essa é a pergunta. Agora eu sei qual é a pergunta. Essa é a pergunta, tá? Então, para objetos colocados além do foco 1, tá? Além do foco 1 das lentes, né, em que a distância do objeto é maior do que a distância focal, e a mesma distância entre elas, qual lente vai formar a maior imagem real? E aí? Ou seja, você já aplicou isso lá, né? Você já aplicou isso lá. Já viu como é que faz no espelho, né? No espelho, numa lente uma lente convergente. Você já viu como é que os raios se comportam nela. Então o que você faz? Cria uma distância F1, uma distância F2, né? Que é igual ali no caso, joga para o outro lado, bota um objeto ali e vê como é que vai ficar o comportamento. Tá ok? Agora, se as lentes fossem divergentes, suas divergências seriam o quê? Menos 5 e menos 2. Lembrando, se a lente for divergente, a gente já sabe que essa distância focal vai ser considerada negativa, logo a divergência vai ser negativa. Como a lente A tem a menor divergência, ela forma para objetos a mesma distância das lentes e a menor imagem. Beleza? Tranquilo? E aí, justaposição de lente, tá? Então agora deixa eu falar de justaposição de lente. Seguinte, ó, quando duas lentes divergências VA e VB, né, são justapostas, ou seja, coaxialmente ali em contato uma com a outra, elas funcionam como se o sistema fosse formado por uma única lente, tá? Aqui equivalente, tá? Então ali, ó, a gente tem uma A e uma B, igual ao caso anterior que a gente tinha. Juntei as duas e formei uma, tá ali. A lente equivalente, nesse caso, apresenta uma distância focal menor que a distância focal, né, da letra A e B. Então, como aí, Vandos? Espera aí. Ele fala que a lente equivalente apresenta uma distância focal menor? É. Por quê? A gente já viu anteriormente que quanto mais espessa, né, for essa lente, menor vai ser a sua distância focal. Se a gente tinha uma lente espessa e uma fina, quando a gente junta, ela vai ser, né, mais espessa do que a mais espessa anteriormente. Ou seja, ela vai ter uma distância focal menor. Tá? E aí, essa lente, né, assim a lente equivalente tem maior vergência do que as vergências individuais. Por quê? Essa vergência ela não é inversamente proporcional? Quanto menor for a distância focal, maior vai ser esse valor? É isso que ele está falando. Ou seja, a vergência V da lente equivalente nada mais é do que a soma das vergências de uma com a outra. Ah, então isso é só para duas? Não, a gente vai generalizar, tá? Se tiver mais de uma, mais de duas, mais três, quatro, a gente vai fazer o somatório. Essa vai ser a vergência da nova lente. Tranquilo? Então, ó, no dia a dia, a luz é geralmente policromática, incide em toda a extensão de uma lente. Se a lente apresenta uma vergência elevada, a imagem formada pode apresentar aberrações que atrapalham a visualização, tá? As aberrações mais comuns são as esféricas, né? São a esférica e a cromática. Para minimizar tais aberrações, os instrumentos ópticos usam uma justaposição de duas ou mais lentes, de modo que uma lente minimize a aberração produzida pela outra. Beleza? Então tá aí o motivo de utilização, claro, de uma justaposição de lente. Beleza? Então,
E aí, equação dos fabricantes de lente, tá? Então, o que é essa equação dos fabricantes de lente? Pensa o seguinte, a face de uma lente esférica tem origem numa esfera de raio R, tá? A figura a seguir mostra uma lente de índice de refração NL, né? NL é o índice de refração da lente, tá, gente? Que propositalmente tem faces, né, de curvaturas diferentes. Nela a gente vai ter C1 e C2. Representa os centros das esferas que dão origem a faces, né, de raios iguais a R1 e R2. Beleza? As lentes estão mergulhadas numa substância de índice de refração igual a N do meio. Tá? Então, considere que o foco 1 e 2 da lente sejam F1 e F2. Tá ali como é mostrado. Né? A distância focal da lente pode ser calculada por meio da equação dos fabricantes de lente. Tá? Mostrada a seguir. Então, ó, parece um pouco com, né, a segunda lei de Gauss. Parece, mas olha lá. 1 sobre F, distância focal, né, vai ser igual a o índice da lente sobre o índice do meio menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quem é R1? R1 é da esfera de centro 1. E R2 é da esfera de centro 2. Tá? E aí, nessa equação, devemos seguir essa convenção de sinais para os raios da face da lente. Então, Vandes, quem é R1, quem é R2? Você sempre vai ter dois R's ali. Tá? Você sempre vai ter dois R's. Se você inverter ali quem é R1, quem é R2, não vai ter problema nenhum. Tá? Porque 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é a mesma coisa do que 1 sobre R2, né? 1 sobre R2 mais 1 sobre R1. Então, se você inverter ali, né, esses raios das faces, não vai ter problema nenhum, você vai conseguir fazer tranquilamente. Beleza? Tranquilo? E aí, nessa equação, devemos seguir essa convenção de sinais para os raios da face. Então, face convexa, né? Face convexa, o raio vai ser positivo, tá? Face côncava, R vai ser menor do que zero. E aí, né? E aí você vai se perguntar, Bandos, como assim raio maior do que zero e raio menor do que zero? Vou mostrar para você. Então, quem seria a face convexa e quem seria, né? Nossa, meu rosto ficou bem na frente ali, ó. Vamos diminuir isso aí, velho. Que isso? Aí tá melhor. Então, quem seria, né? Essa face convexa, né? Para raio maior do que zero e essa face côncava. Então, essa face, tá? Essa face, ela é o quê? Convexa. E essa face côncava. Beleza? Tranquilo? Então, para a face convexa, a gente vai ter isso aqui, ó, positivo. Só que isso aqui é uma biconvexa. Se é uma biconvexa, né? Se é uma biconvexa, o que a gente vai ter aqui? Positivos. Tá? Para a face côncava. O que seria a face côncava, Vandos? Tá aqui, ó. Faces côncavas. Ou seja, raio menor do que zero. Beleza? Tranquilo? É nóis. E aí, um exercíciozinho pra gente finalizar com chave de ouro, tá? Chave de ouro. Então, ó, levando em consideração tudo isso, né? Raio, né, maior do que zero positivo, face convexa, e face côncava, a gente vai ter o raio negativo. Tranquilo? Beleza? Então, vamos embora. Uma lente de vidro. Então, a N no índice de refração do nosso vidro é 1,5, imersa no ar, que é 1. Possui uma face côncava e outra convexa, de raios R1 e R2. Então, cujos valores em módulo são 60 centímetros e 60 sobre 7 centímetros, respectivamente. Um objeto, né, de 10 centímetros de altura é colocado a 30 centímetros de distância do centro ótimo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar. Então, vamos desenhar. Então, aí, o que a gente vai fazer, né?
tecnicamente, não vai nem precisar desenhar. Só a gente levar em consideração, né, o que foi dito em relação a cada particularidade. Então, primeiro, né? Peraí, volta, filho. Então, primeira coisa, calcular a distância focal e a divergência da lente. Então, para que a gente possa calcular a distância focal, a gente tem o quê? A gente tem face côncava, face convexa, raio R1 e R2, né, R2, e a gente tem o valor desses raios, né? A gente tem o índice de refração do meio e qual é o índice de refração, né, que ele fala do ar. Então, o índice de refração do ar, a gente sabe que é 1, né? E aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, letra A, vamos usar a nossa querida fórmula. 1 sobre F é igual a N da lente sobre N do ar, menos 1, que multiplica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. E aí é aqui que a gente tem que prestar atenção, tá? 1 sobre F é igual. Bom, N da lente 1,5, N do ar 1. Então isso dá 1,5. 1,5 menos 1, 0,5. Beleza. E aí, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui mora o problema. Por quê? Uma face é côncava, raio R1. A outra é convexa, raio R2. E aí a gente volta aqui. Face convexa, raio maior do que zero. Face côncava, raio menor do que zero. Então, R1 é côncava. Então, é 1 sobre menos 60. Tá? Por que o menos 1 sobre menos 60, Vandos? Porque ela é uma face côncava e a gente já viu que na face côncava a gente vai considerar o raio negativo. Mas, e aí a gente vai botar agora 1 sobre, como a face é convexa, a gente vai ter a outra face convexa, então esse raio, né, vai ser positivo e é 60 sétimos. Então, ó, 60 sobre 7. Resolvendo isso, dá 1 sobre F é igual a 0,5 vezes menos 1 sobre 60 mais 7 sobre 60. Então, 1 sobre F é igual a 0,5 vezes... isso dá 6 sobre 60. Só que 6 sobre 60 vai dar 1 sobre 10. E aí, dá 0,5 sobre 10. Isso dá 5 sobre 100. Então, F é igual a 100 sobre 5, que é igual a 20 centímetros. Beleza? Então, a distância focal foi? Distância focal foi. Tranquilo? E aí a gente faz o que agora? Agora ele quer saber a divergência. A divergência é 1 sobre a distância focal em metros. Então, é 1 sobre 0,2 metros. Isso dá igual a 5D. Reparem que essa lente, ela é o quê? Né? Mesmo que ela tenha uma face côncava e uma face convexa, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter uma lente convergente. Olha aqui, ó. Olha a divergência dela, positiva. Tá vendo? Se ligaram? Se ligaram? Então, a divergência da lente, já descobrimos, já vimos que ela é convergente. E aí, letra B. Determine, né? Determine o quê? A distância, né, da imagem e a altura da imagem, né? Então, determine o tipo de imagem formada e sua altura e distância. Então, primeiro a gente vai ver aqui, né? Então, a gente vai ver aqui que essa... Vamos fazer aumento linear. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para descobrir a distância da imagem, a gente vai fazer 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto, né? Do objeto à lente. E aí ele me fala, ó, um objeto de 10 centímetros de altura. Então a altura eu tenho e 30 centímetros, né? E 30 centímetros da distância do centro. Então a distância do objeto eu tenho
Só falta descobrir a distância da imagem. Ou seja, então F é igual deixa eu fazer logo. É o produto, né? Produto pela soma, né? Se bem que já poderia ter substituído aqui por 20, ó. Substitui logo por 20 que a gente já descobriu a distância focal. Então isso vai ficar... Tem que apagar esse foco também. Calma aí, irmão. Calma aí. Suave, suave na nave. Então vai ficar 1 sobre d é igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 30. Então isso dá 30 menos 20 sobre 600. Então d vai ser 600 sobre 10, 60. Então 60 centímetros. E aí, como é que a gente descobre a altura também? Beleza, então ó, a altura da imagem sobre a altura do objeto. Quanto é que é a altura do objeto? 10 centímetros. É igual, né, a distância da imagem, que a gente já sabe que é 60, sobre a distância do objeto, que é 30. Então aqui é 2 para 1, 60 por 30 dá 2. Então a altura da imagem é igual a 20 centímetros. Beleza? Então a gente já descobriu isso, né? E aí como é que eu vou classificar agora, né? Como é que eu vou classificar? Então essa imagem ela vai ser o quê? O que a gente precisa ver? Bom, a distância da imagem, né? A distância da imagem deu positivo. Logo essa imagem ela é o quê? Real, tá? Então ela é real. Então ó, a distância da imagem é real. A imagem formada é real, né? E ela vai ser o quê? Deu 20 centímetros. Né? Ela deu 20 centímetros. A imagem formada é real, mas ela também é o quê? Ela é invertida. Tá? Ela é invertida. Mas, Vandes, por que ela vai ser invertida? Então, por que a gente vai reparar, né? Por que a gente vai reparar? Primeiro, a distância da imagem, né? A distância da imagem ao centro óptico. Primeiro que a gente já viu lá em cima que essa lente ela é o quê? Convergente, né? A gente já viu que essa lente é convergente. E aí, a altura da imagem, ela é o quê? Né? Se a gente pega a altura do objeto, a altura do objeto é 10, a altura da imagem é 20. E aí, o objeto é colocado a 30 centímetros do centro óptico. A imagem está a 60. Tá? A imagem está a 60. Ou seja, essa imagem ela vai acabar sendo o quê? Real. Porque essa lente é convergente, a gente já viu. Bate paralelo, né? Vem paralelo, passa pelo foco. Passa pelo foco, sai paralelo. A gente já sabe que vai ser formado do outro lado e vai ser invertida, né? Ah, mas a altura aqui está aparecendo 20 e não menos 20. Claro, lembra que a gente trabalha aqui com módulo? Né? Por a gente trabalhar aqui com módulo, isso aqui não vai dar menos 20, e sim 20. Tá? E agora a letra C, essa lente é justaposta, né, com uma outra lente, né, plano côncavo, cuja divergência é 3D. Tá? Responder se a lente equivalente será convergente ou divergente. Então, beleza. O que a gente viu lá de divergência? Ou seja, é uma lente plano côncava. E a divergência dela, percebam, é módulo, né, da divergência dela igual a 3D. E a gente já viu que, bom, se a nossa lente, né, é uma lente convexa, né, a gente tem uma lente convexa, então se ele fala plano côncava, ó, plano côncava, isso é um tipo de lente divergente. Se ela é divergente, o que acontece com a divergência dela? Acaba sendo o quê? Negativa. E aí a gente viu, né? A gente viu que se a gente pegar as nossas lentes e colocar elas acopladas ali, o que a gente vai fazer? Essa divergência total é o somatório. Então a gente tem a divergência da nossa, que é 5, mais menos 3, isso dá 2D. E aí,
essa lente correspondente, equivalente, ela vai ser o quê? Convergente ou divergente? Se vocês repararem, olha o valor do D. Positivo, né? Se o valor do D deu positivo, essa lente a gente vai dizer que ela é convergente. Beleza? Tranquilo, galera? Ah, que lindo. Que fofo. Então é isso, galera. Finalizamos por aqui, tá? Então nós vimos primeiramente lá a parte toda teórica, geométrica, bonitinho. E aqui nós finalizamos com a parte, né? Com a parte... Bom, esqueci o nome agora, mas tudo bem, daqui a pouco vem. Analítica, lembramos, né? Lembramos agora. Viemos aqui com a parte analítica. Tranquilo? Então a gente tem que estar sempre ligado nessa situação. Temos que saber com relação à face côncava, face convexa, raio 1, raio 2, né? Vergência, quando ela é positiva, a lente é de um tipo, quando ela é negativa, a vergência é de outro tipo. Por quê? Porque o foco vai ser desse tipo, vai ser... Então, todos esses detalhes, né? Todos esses detalhes nós temos que saber. Tranquilo? Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado. Finalizamos mais uma aula hoje. Graças a Deus, tudo tranquilo. E não podemos esquecer o nosso Wakanda Forever, galera. Aguardo vocês amanhã. Fui! Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!